E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e nós vamos começar mais uma aula do nosso mini curso de gramática. Nós vamos começar um assunto novo, que são as orações coordenadas e subordinadas. Nesta primeira aula, nós vamos tratar das orações subordinadas substantivas. Então, se você gosta das nossas aulas, deste conteúdo, então não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar o nosso material, que isso é muito importante para o nosso trabalho continuar crescendo e poder atender a mais pessoas com novos vídeos e novos projetos. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então aqui tem uns conceitos gerais sobre períodos. A gente já falou isso em outra aula, mas é bom a gente revisar rapidamente. Período simples, período composto. A unidade mínima do período é a oração. Oração a gente viu já nas aulas correspondentes. O período simples, ou oração absoluta, é justamente um período formado por apenas uma oração. E, em contrapartida, o período composto é formado por duas ou mais orações. Qual é a importância da gente estudar esse tipo de conteúdo? É importante para a gente poder identificar as relações existentes entre as orações, são de coordenação ou de subordinação, apontar o nexo semântico existente entre as orações coordenadas, ou seja, relações de sentido que podem ser construídas a partir dessa relação coordenativa, ou indicar a função sintática exercida pelas orações subordinadas em relação à principal. E essas funções sintáticas podem ser equivalentes ao sujeito, objeto direto, complemento nominal, enfim, estruturas que já estudamos nas aulas anteriores sobre sintaxe. Então a oração subordinada exerce essa função sintática de equivaler a estruturas como os termos essenciais, ou termos integrantes, ou termos acessórios de orações. Vamos ver isso melhor ao longo da aula. Bom, aqui nós temos uma explicação breve de como funciona os períodos compostos. O período composto por coordenação será melhor trabalhado posteriormente, mas é bom a gente fazer essa descrição breve para pelo menos você já ter uma ideia de como é que funciona, tanto um caso como o outro. O período composto por coordenação as ações realizadas em cada oração são independentes uma das outras. As orações coordenadas, em termos de sentido, elas têm um significado próprio, mas elas em conjunto podem carregar outros sentidos a depender da relação em que se cria ela. E um elemento muito importante é se essa relação é feita por vírgula ou se é feita por uma conjunção. Vamos, por exemplo, no exemplo aqui. Paulo estuda e trabalha. Eu pus entre parênteses porque é subentendido. Esse período composto por coordenação traz duas orações em que o sujeito é o mesmo. Paulo estuda, Paulo trabalha. E aí eu crio uma relação de adição com o uso da conjunção e, que dá uma ideia de sucessão, ou de soma, ou de acréscimo. Paulo estuda e trabalha. Então são atividades que são realizadas pelo mesmo sujeito, mas cada oração é separada, em orações diferenciadas. Na oração seguinte, Paulo come pipoca e Mônica chocolate. No caso, eu omiti o verbo comer, e nesse caso, quando há essa elipse, eu coloco uma vírgula, uma dica importante que eu já trago aqui também. Então, nesse caso, você estabelece uma relação assim, um come uma coisa, outro come outra coisa. E nesse caso você usa uma conjunção também. E mais um detalhe aqui com relação à omissão do verbo. E aqui houve uma omissão do sujeito para evitar redundância. E assim eu crio uma relação, no caso, ou de adição, ou de sucessão, ou de emparelhamento, graças à conjunção e. Mas não é sempre que a gente usa conjunção nas relações coordenadas.
como a gente vai ver na aula que vem, ela pode ser feita por vírgulas. Então vamos passar agora para o período composto por subordinação, que é o tema principal. Nesta aula especificamente nós vamos tratar das orações subordinadas substantivas. Período composto por subordinação. Período composto por subordinação, existem relações de dependência entre as orações, pois nesse caso a oração dependente ou subordinada somente tem sentido em função da oração com a qual se relaciona, que é a oração principal, que por sua vez também necessita do apoio do termo dependente para concluir sua relação semântica. Então a gente pode ver que há na relação por subordinação, nos períodos compostos por subordinação, uma relação de interdependência semântica. Uma precisa da outra para fazer sentido. Então essa é a principal característica desse tipo de relação. A relação dependente. Então a dependência não é apenas com relação à oração subordinada, mas a oração principal também necessita da subordinada para que a relação de sentido a ser criada se complete. Uma depende da outra para fazer sentido. Vamos ver aqui nos exemplos. Paulo estuda quando trabalha. Então você vê uma relação aqui de temporalidade, e que se você separar as duas frases, você vê que essa relação é perdida quando isso acontece. Então você vê que essa relação feita pela conjunção quando, que é uma conjunção temporal, ela não é uma relação como, por exemplo, no caso acima de coordenação, uma relação de adição. Porque mesmo que eu separe o período, as orações vão ter o seu sentido preservado. A relação criada a partir da junção entre as duas pode ser rompida, mas o sentido de uma e de outra continuam. Paulo estuda, Paulo trabalha. Agora, no caso da relação entre subordinação, isso não acontece. Há um prejuízo no sentido, porque o sentido depende da relação entre uma oração e outra, entre a oração principal e a oração subordinada. Da mesma forma, Paulo quer que Mônica coma chocolate. O que Paulo quer? Paulo quer alguma coisa. O quê? Que Mônica coma chocolate. Então, a oração principal pede alguma coisa. É uma relação de objeto direto. Paulo quer algo. O que Paulo quer? Mônica coma chocolate. Então, você vê que há uma relação entre uma oração principal que pede uma informação para completar o seu sentido, da mesma forma como um objeto direto, e uma outra estrutura que também depende dessa relação com a oração principal para também fazer sentido. Ela é um objeto direto, mas assim, os objetos diretos não significam nada sozinhos, eles precisam estar associados a um verbo e por sua vez integram um predicado e uma oração completa. Então nós podemos ver aqui que essa relação de dependência está muito caracterizada, diferentemente do outro caso em que, mesmo que haja uma separação no período, os sentidos de uma oração e outra se permanecem. No caso da oração do período composto por subordinação, isso não acontece. Há um prejuízo. As orações perdem sua relação de sentido. Uma definição aqui sobre as orações subordinadas. A subordinação, também chamada de hipotaxe, entre orações pode ser descrita assim: a relação entre dois constituintes, oração principal e oração subordinada, dá-se por meio da relação determinada ou determinante. A oração subordinada atribui uma especificação à principal, definindo-a, qualificando-a. Logo, a oração subordinada atua como determinante nessa relação, e a oração principal como determinada. Aqui a gente vê, assim, é a mesma relação que se dá entre os termos da oração, tanto entre os termos integrantes como entre termos acessórios. Então, um elemento determina e outro é determinado. O que é determinado? A oração principal. O que determina? A oração subordinada. É uma relação muito semelhante como a que acontece com os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e outras estruturas sintáticas que nós já vimos nas outras aulas e que agora a gente vai, de certa forma, rememorar a partir dos exemplos que a gente vai dar.
a gente vai ver que as orações subordinadas, no caso as subordinadas substantivas, exercem papéis sintáticos equivalentes a estruturas que nós já vimos, que são relacionadas a termos integrantes da oração, entre outros. Orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que assumem o papel de estruturas sintáticas da oração formadas por termos nominais, substantivos. Portanto, assumem o papel de sujeito, subjetivas, objeto direto, objetivas diretas, objeto indireto, objetivas indiretas, predicativo, predicativas, complemento nominal, completivas nominais e aposto, apositivas. Então todas são estruturas que nós já vimos e que existem as orações subordinadas que assumem esses papéis em relação às orações principais às quais estão relacionadas. Vamos ver a partir dos exemplos que eu trouxe aqui nos nossos slides. O primeiro caso são as orações subordinadas substantivas subjetivas. Elas exercem então função de sujeito. E como a gente pode identificar qual é a oração subordinada subjetiva? No caso, por exemplo, quando a frase é iniciada com o verbo intransitivo, convém, importar, parecer. Convém, o que convém? Convém você vestir uma roupa mais apropriada para a ocasião. Então, o verbo convir, ele está pedindo o quê? O que convém. E esse o que, ele é o sujeito da frase. Por exemplo, você vestir uma roupa mais apropriada para a ocasião, convém. É uma outra forma da gente ajustar a frase para justamente explicar que a relação que existe entre esses elementos do período é uma relação de sujeito com o predicado. Então, a oração subjetiva com o seu verbo, que é a oração principal. Então, acho que fazendo essa mudança de ordem, e essa pergunta que é muito importante, o que convém, o que importar-se com o que, o parecer-se com o que, é uma forma da gente também identificar o sujeito. Da mesma forma como a gente fazia em orações simples, para a gente poder identificar, por exemplo, quem pede, por exemplo, Pedrinho pediu uma Coca-Cola. Quem pede? Pedrinho. É a mesma relação. A gente faz as perguntas para fazer essa identificação. Outro exemplo aqui. Frase iniciada por verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. É preciso. É a mesma coisa. O que é preciso? Que você pare de beber. Você parar de beber é preciso. Oração subordinada com o sujeito e a oração principal como um predicado. Frase iniciada por verbo na voz passiva sintética. Disse, que se diz, que ele é o maior devedor do bairro. Mesma coisa, mesma relação. Da mesma forma, a passiva analítica. É dito que ele é o maior devedor do bairro. Você está falando, assim, em termos da mesma coisa, só que uma voz passiva sintética, voz passiva analítica. Mas é o mesmo tipo de estrutura e também se faz essa mesma relação. O que é dito? O que se diz? Que ele é o maior devedor do bairro. Oração principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora nós vamos para outra relação. Orações subordinadas, substantivas, objetivas. Tanto direta quanto indireta. Aí nesse caso, para a gente distinguir se é direto ou indireto, vai depender do verbo. São orações que fazem o papel dos objetos direto ou indireto. Como nos exemplos aqui. Ela quer que você vá embora. O que ela quer? Que você vai embora. O verbo querer, ele é transitivo direto. Então ele não pede preposição. Então nesse caso a oração ela é objetiva, assim, subordinada, substantiva, objetiva e objetiva direta. Então ela quer pastel. Por exemplo, se eu for fazer uma oração simples, eu simplesmente, o que ela quer? Pastel. Mas nesse caso eu usei uma oração. O que ela quer? Quer que você vá embora. Então a relação é a mesma, eu só mudei a estrutura. Em vez de usar um objeto direto simples, eu usei uma oração subordinada que exerce a mesma função. Exemplo semelhante é o que está aqui abaixo. Mandou o que? Mandei você comprar um quilo de linguiça.
faz o papel de objeto direto. O verbo mandar, ele é transitivo direto. Agora, obedeça a quem te pôs no mundo. O verbo obedecer já é transitivo indireto. Então eu vou precisar de uma preposição para fazer essa ponte entre a oração principal e a oração objetiva. Então, nesse caso, ela é uma oração objetiva indireta. Da mesma forma que o outro exemplo. Mônica esqueceu-se do que? De comprar chocolate. Então, se esquecer-se de alguma coisa, então pede preposição. Então, esqueceu-se de comprar chocolate, uma oração objetiva indireta. Aqui os próximos exemplos. Orações subordinadas substantivas predicativas. São aquelas que exercem função de predicativo do sujeito. Ela pode ser identificada por vir logo após um verbo de ligação. Ser, estar, ficar. Então aqui um exemplo. O importante é a sua presença. Se a gente for usar essa estrutura para criar uma oração simples, é isso que eu faria. E essa estrutura que eu dei como exemplo seria a estrutura predicativa. Neste exemplo eu utilizo aqui uma oração. O importante é que você não pare de estudar, porque é algo que está relacionado com o sujeito. Então é uma oração que faz o papel de predicativo do sujeito. Ação subordinada, substantiva, predicativa. Temos aqui também o verbo de ligação, que é muito importante para a gente poder identificar essa relação seria uma relação entre uma oração subordinada que exerce o papel do sujeito e uma estrutura que exerce o papel de predicativo do sujeito, porque se é um verbo de ligação. Então, uma relação equivalente a uma frase, uma oração nominal, uma oração com predicado nominal. Orações subordinadas substantivos completivas nominais são aquelas que exercem função de complemento nominal. Ela pode ser identificada por vir logo após um termo nominal, como um um pronome pessoal, que exige um complemento. Como no caso, nós tínhamos certeza. Certeza é uma palavra que exige uma outra estrutura para completar o sentido. Certeza do quê? Nós tínhamos certeza de que você iria continuar os estudos. Então, em vez de usar uma estrutura simples, nós tínhamos certeza da sua aprovação, da sua persistência. Uma estrutura simples, mas que completaria o sentido de certeza. Eu utilizei uma outra oração, uma oração completiva nominal, de que você iria continuar os estudos. E as orações subordinadas substantivas apositivas, que são aquelas que fazem o papel de aposto. Então, como a gente viu, o aposto é uma estrutura que age para explicar, para enumerar, sintetizar, mas ela não tem um papel essencial, ela é mais um termo de detalhe, de complemento. Agora aqui, assim, a gente, por se tratar de uma relação de subordinação, aí a gente não pode dizer o mesmo. Então, como eu já disse, a oração subordinada e a oração principal são interdependentes. Uma uma precisa da outra para fazer sentido. Como no exemplo aqui. Uma coisa me deixa perplexo. E a violência está fora de controle. O que me deixa perplexo? E a violência está fora de controle. Então essa estrutura, ela pede alguma coisa. Uma coisa me deixa perplexo. E essa estrutura explica o que se trata essa coisa que deixa perplexo. Então essa estrutura faz o papel de um aposto explicativo, que vem após 2 pontos. Nesse caso, ele é uma estrutura essencial porque há uma relação de subordinação entre oração subordinada apositiva, substantiva apositiva e oração principal. Bom, essa foi a primeira aula das orações subordinadas. Nós vamos ter uma segunda aula que vai tratar das orações subordinadas adverbiais e adjetivas. E com isso a gente vai avançando no nosso conteúdo. E na terceira aula, as orações coordenadas.
Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você estiver curtindo, não deixa de se manifestar, dá o seu joinha, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal para a gente ajudar o nosso trabalho. Então, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.